Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. E hoje, última semana do mês de dezembro, como todo ano, a doutora Fernanda, não sei se você lembra, todo ano a gente faz uma reflexão aí, como foi o direito, O ano passado foi no ano de 2021 e esse ano eu queria que a doutora falasse um pouquinho, nesse ano de 2022, quais foram os maiores desafios aí que a doutora sentiu, porque eu vejo que a doutora é uma advogada que estuda muito, Tá sempre antenada aí, saiu lá, a doutora já está sabendo, então eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre esse ano, uma análise. Até a Solange, lembrando aí que nós falamos, fizemos o fechamento em 2021, 2021 foi um ano muito difícil com a pandemia que nós passamos, Mas a pandemia que nós enfrentamos por causa do coronavírus também trouxe reflexos para o ano de 2022. Sim, veja como teve uma estagnação do mercado, uma dificuldade financeira, econômica, com tudo que se parou, Então, os reflexos dessa pandemia ainda repercutiram nesse ano 2022. Muito nós falamos sobre isso em algumas entrevistas, decisões, leis a respeito, ainda refletindo do que foi 2021 com a pandemia. E agora também nesse ano, Solange, vamos lembrar que nós tivemos uma guerra mundial aí, da Ucrânia com a Rússia, que também trouxe impactos financeiros, econômicos, que estão ainda ocorrendo e nem sabemos a dimensão de tudo isso porque não cessou. Não acabou. E esse ano também foi o diferencial dessa eleição. Foi uma das eleições mais conturbadas que nós já enfrentamos, num cenário político muito diferente, que não ouvimos muitas propostas, nós ouvimos muitos ataques um ao outro. Então, uma insegurança desse mundo político do que íamos ter, quem ia dar sequência ou não, envolvendo as decisões jurídicas, porque um dos candidatos só pode ser candidato por uma decisão do STF. Então, veja assim, que muitas coisas impactaram nesse ano de 2022 e que vão ainda repercutir muito nesse próximo ano que nós vamos ter que enfrentar ainda, porque tudo reflete. Então, esses são, eu analisei, refleti bastante, esses são os principais aspectos e os desafios que nós enfrentamos neste ano aí, 2022. E fala uma coisa para mim, doutora. A doutora considera que foi de avanço e de decisões favoráveis que tivemos esse ano? Teve mais ações favoráveis ou não? Então, nós fizemos um compilado do que nós tivemos de decisões aí do Poder Judiciário, porque nós falamos que o mundo do direito não caminha e não tem a sua trilha normal somente com o que é previsto na lei, porque de repente vem uma decisão e faz a interpretação daquela lei favorável ou desfavorável. Como eu sempre falo para todos aqueles que buscam a minha opinião, nós temos 50% de chance, porque conforme a interpretação dessa norma, o entendimento daquilo, da situação, dos fatos com o mundo das leis, é que você vai saber se vai ter direito reconhecido ou não. Então nós fizemos um levantamento e o STJ esse ano levou muitas ações para temos temas representativos de controvérsia, onde as decisões deles serviu de parâmetro para todos os tribunais de todo o Brasil darem decisões a respeito desses casos. Então, ele colocar 40 temas como representativo de controvérsia é um número bastante elevado. Quer dizer,
esse mundo da tecnologia digital, que foi um avanço em 2021 que ocorreu em razão da pandemia, que houve a necessidade de evoluir na tecnologia, trouxe esse avanço da celeridade das decisões judiciais, celeridade das decisões administrativas. Então, em razão disso, pudemos ter bastante decisões lá do STJ, do STF também, mas o STJ foi um dos principais marcos que eu verifiquei na área previdenciária de decisões favoráveis aos segurados. Eu separei alguns deles porque foram vitórias muito importantes. O STJ decidiu a favorável a revisão das atividades concomitantes. Então, todo aquele segurado que tem duas atividades pode somar os salários dessas duas atividades para a renda mensal da aposentadoria, então elevando muitas das rendas das aposentadorias. O STF agora, nós falamos recentemente nas entrevistas, que julgou favorável a revisão da vida toda, que nós estávamos aí há muitos anos esperando uma decisão a respeito disso, e foi favorável. Foi apertado, mas foi favorável. Então, assim, a gente verificou os órgãos do Poder Judiciário protegendo os cidadãos, protegendo os aposentados. Também nós falamos do tema repetitivo 1117 do STJ, do prazo decadencial de revisão das aposentadorias baseado na decisão trabalhista e não da decisão da concessão da aposentadoria. Porque muitas vezes o processo trabalhista demora para concluir e aquilo que foi decidido na trabalhista tem total relação com o valor da renda, das contribuições para formar o valor dessa aposentadoria. Outra coisa também que o STJ julgou favorável aos segurados e aposentados foi o tema repetitivo 1115 do STJ, definindo se o tamanho da terra interfere para o trabalhador rural ter o seu direito reconhecido ou não. É o tamanho da terra que vai caracterizar ele ser um trabalhador rural ou é as suas características físicas, do seu trabalho, da sua vida laborativa no campo? Então é muito favorável tudo isso. Também eu puxei uma decisão muito favorável do STJ, que foi o tema 1018, que ele reconheceu a possibilidade, diante da demora de um processo judicial, de ter o reconhecimento de um direito à aposentadoria, onde obrigou o trabalhador a continuar contribuindo para a Previdência, continuar trabalhando, poder fazer um novo pedido dessa aposentadoria, porque aí ele vai cumprir novos requisitos e consegue essa aposentadoria futura. Mas isso não quer dizer que ele está renunciando àquele primeiro processo, ele pode receber os atrasados daquele primeiro processo e ficando com a aposentadoria mais benéfica que ele conseguiu posteriormente. Porque anteriormente o INSS dizia, não, se você pediu nova aposentadoria, aquela que você está pedindo lá atrás, encerra. Não, mas eu só continuei pagando e trabalhando porque você não me deu a aposentadoria. Eu precisei recorrer ao Poder Judiciário, precisei aguentar todos os prazos processuais, todos os recursos do INSS que fica protelando a conclusão de um processo. Então, assim, nós verificamos que o STJ foi um órgão de muita proteção ao trabalhador e ao aposentado, reconhecendo os seus direitos, reconhecendo tudo aquilo que ele paga e às vezes não via esse retorno na hora que tinha aquela carta da concessão da sua aposentadoria. E então, na realidade, né, foram várias coisas boas também que aconteceram, né? Mas agora, doutora, para 2023, né? O que a doutora está programando? Como que a doutora vê? 2023 nós vamos ter muitos desafios pela frente. O nosso objetivo é continuar trabalhando e lutando em prol dos aposentados, buscando a melhor interpretação da lei, porque não podemos esquecer que ainda repercute muito a reforma da Previdência de 2019,
onde ela foi muito drástica. Alguns apontamentos dessa reforma, ao meu ver, de muitos que estudam previdenciário, são inconstitucionais, porque não tem harmonia com as demais normas da Constituição. Como você pode aceitar que uma reforma da Previdência, uma emenda da Constituição, desrespeite todo o conjunto de normas da Constituição? Então, assim, nós enfrentamos esse desafio muito em 2022 para demonstrar que essa reforma não foi justa, feriu direitos, feriu a dignidade do trabalhador e do aposentado, feriu a dignidade do pensionista, que de repente vê o salário caindo pela metade. Então, assim, nós temos muitos desafios ainda para vencer, porque como são teses novas, uma reforma recente, o Poder Judiciário tem a sua tramitação regular, que é morosa, né? Tem que se atentar aos prazos e o grande volume de processos que está correndo a respeito desses questionamentos, nós temos ainda enfrentando. Não temos ainda decisões definitivas sobre as teses das inconstitucionalidades da reforma da Previdência, da aposentadoria por invalidez, que cortou também drasticamente. A renda dessas aposentadorias foi assim muito drástica. Então é um desafio. Eu acredito que na parte econômica e política a gente também vai ter um desafio muito grande, porque mudou totalmente quem vai comandar o país. Verdade. E se nós analisarmos a proposta e o projeto para ele se eleger, ele trata desses temas, que ele vai rever essa questão da pensão por morte, da aposentadoria por invalidez, porque foi muito drástico e não dá. As mudanças foram muito drásticas. Então nós temos um cenário aí de muitas ainda desafios para o mundo econômico, financeiro, político principalmente, porque nós temos aí com novos comandantes, né? Tanto o presidente como o governador, os deputados. Então, assim, nós temos um grande desafio, porque em razão dos reflexos da pandemia também houve muitas políticas sociais não foram melhoradas, aprimoradas, não foram concretizadas. Então também na área social, porque as pessoas estão em grande dificuldade financeira, nós temos um grande desafio das políticas sociais, porque muitos dos trabalhadores estão sem renda, estão sem o ganha-pão, estão sem contribuir para a Previdência, e sem contribuir quer dizer, estão deixando de garantir o futuro da aposentadoria. Então as políticas sociais terão que ser retomadas de uma forma muito intensa. Também temos que cobrar muito do Poder Executivo a parte das políticas na área de saúde e educação, que nós temos visto que foi muito voltado só para a vacinação da Covid, e as demais comorbidades, doenças dos cidadãos, as medicações desses cidadãos. Cadê todo esse atendimento de saúde que todos precisam? Essas filas enormes, aguardando uma cirurgia, um exame, só aumentaram com a pandemia. E isso, em 2022, ainda não conseguiu melhorar muito. Então, assim, temos que ter uma retomada em todas essas áreas e continuar os avanços da tecnologia para tentar acelerar todos esses processos de evolução e de proteção dos cidadãos, para ter todas as nossas garantias fundamentais da Constituição respeitadas. Nós temos uma lei prevista, que é a nossa Constituição Federal, maravilhosa, é uma Constituição cidadã que nos dá muitas garantias, mas nós temos vendo muita violação ainda disso. Vamos acreditar que o ano que vem vai ser melhor. Sim. Né? Que o governo vai nos ajudar, é o que a gente espera, independente de quem ganhou, não é verdade? Nós temos agora que, se você foi, não foi, mas nós temos que rezar e pedir para que ele faça o melhor. Administre em prol da população.
Isso é muito importante. Doutora, quero agradecer por mais esse ano nós estarmos juntos. Meu muito obrigado, minha gratidão, porque eu vejo assim que as nossas gravações, os nossos bate-papos realmente, gosto de falar, né, de utilidade pública, que ajuda aí muitas pessoas que estão nos assistindo, sempre elas estão questionando, mandando perguntas, então que realmente Deus abençoe você. Você é uma mulher guerreira aí, né, que trabalha assim com muito amor em tudo que faz, e isso eu sei o quanto você trabalha, e eu peço para que Deus sempre te dê força, né, para que cada dia você consiga aí ajudar muitas pessoas, porque eu tenho certeza, né, que quando você liga para a pessoa vem aqui, saiu sua aposentadoria, o sorriso, olha, ficou emocionada, gente, né? O sorriso da pessoa, não é verdade, né? Isso daí é muito gratificante. Que Deus abençoe. Eu me emociono porque eu amo o que eu faço, viu, Solange? Eu realmente... eu entendo que quando entra um cliente aqui, não entra só um cliente. Eu me envolvo muito emocionalmente com todos eles, eu sinto a agonia do que eles estão passando e a gente tenta fazer o melhor possível, e eu agradeço essa oportunidade de você deixar a gente levar essa informação jurídica à população, porque a pessoa só consegue reivindicar seus direitos se souber quais são seus direitos. Senão, como é que ela pode reivindicar algo que ela não... Então, assim, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de nós estarmos levando esse conhecimento à população, que ela merece saber como exercer o seu direito. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, e que tenha boas festas, né? E se Deus quiser, nesse ano de 2023, a doutora vai estar ajudando muitas pessoas, né? Porque nós sabemos quanto que as pessoas trabalharam, quanto que as pessoas sofrem e esperam a sua aposentadoria, né? E às vezes demora anos para vir. Então que Deus sempre abençoe esse dom que Ele te deu, tá bom? Boas festas. Boas festas. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio